Fernanda Miranda é doutorada em Letras e mestre em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo. É autora do livro Carolina Maria de Jesus, Experiência Marginal e Construção Estética. Destaque para os temas da literatura negra, autoria feminina, sistema literário, racismo, romance e cânon. Watinta Bafazi, Watintim Bowoko, which means you strike a woman, you strike a rock. And that's what I grew up se parlent entre elles de leurs problèmes. Nothing can stop me in this mission, in this campaign Qu'elles of essaient de trouver education. des solutions. Estão a ouvir Conversas de Género. Fernanda, bem-vinda, como está? Muito obrigada, estou ótima. Começo por perguntar-lhe, antes de mais, o que é o feminismo negro. Bom, é difícil até dar uma definição objetiva do que seja feminismo negro, né? Feminismo negro é um pensamento, é uma epistemologia, é uma metodologia, é uma forma de estar e de enxergar a sociedade que corresponde à agência e protagonismo de mulheres negras ao redor do mundo e da história, né? No Brasil, o feminismo negro é uma força contemporânea altamente presente na nossa sociedade. O feminismo negro está presente em diversas áreas, seja no âmbito, enfim, do mercado de trabalho, seja no âmbito do pensamento, da cultura e da arte, seja no âmbito das disputas políticas. Em todos os setores em que a gente olha para a sociedade brasileira hoje, o feminismo negro é uma força, né? Porque nós estamos, de fato, vivendo um presente histórico em que a voz, a enunciação e a presença de mulheres negras no Brasil, enfim, está perceptível, muito mais perceptível do que já fora, né, há um tempo atrás, e que congrega muitas forças, né? O feminismo negro, é importante sempre destacar que é um projeto de mundo, né? A Patrícia Hill Collins, que é uma das grandes pensadoras do feminismo negro, entende, por exemplo, que o feminismo negro produz democracia, propõe democracia, porque o exercício é sempre de olhar a si e olhar ao outro também. Então, são projetos que congregam, que agregam, que estão pensando igualdade de mulheres negras, e essa igualdade como elemento transformador da sociedade como um todo, porque a gente precisa, de fato, transformar a sociedade como um todo para que aquilo que o feminismo negro almeja seja, de fato, realidade, né? Então, no Brasil, a gente tem nomes assim fortíssimos que vão desde Lélia Gonzalez, que tem produção nos anos 70, nos anos 80, mas que só recentemente teve suas produções publicadas em livro, né? Nós temos Beatriz Nascimento, nós temos Luísa Bairros, nós temos uma série de forças e potências no Brasil que têm nos organizado, nos ajudado a nos organizar enquanto sujeitos aí nessa sociedade. Uma mulher negra lida muitas vezes com um corpo duplamente discriminado. Como é que podemos empoderar estas mulheres? Bom, acho que a primeira grande lição que o feminismo negro apresenta é que as mulheres negras precisam ser ouvidas, né? Então, antes de tudo, se houver solução, virá delas próprias, né? Então, muitas vezes o caminho se dá muito mais abrindo espaço para que essas vozes sejam audíveis, estejam visíveis, do que, de fato, de ir para esse caminho de prescrever soluções e tal, né? Porque muitas vezes essas propostas de mundo, de sociedade, elas sequer chegam a ser conhecidas, né? Porque a produção de mulheres negras, seja em termos do seu pensamento e reflexão, seja em termos da sua prática, é algo no Brasil ainda silenciado, ainda soterrado, né? Então, muitas vezes essas propostas e sugestões para um mundo melhor ficam à espera de caminhos de repercussão, né? Então, muitas vezes, dar espaço para essas vozes já é um grande passo, um grande primeiro passo para que nós comecemos a caminhar, né, numa outra direção. É uma luta antiga, também presente na literatura. Qual é o papel da mulher negra ou quem são as mulheres negras na literatura? Essa, de fato, é a minha seara, né? Eu me entendo como uma feminista negra, mas, acima de tudo, eu trabalho a literatura.
Então, é por aí que eu também passei a administrar todas essas maneiras, né, de pensar a sociedade que surge do aporte do feminismo negro. Eu tenho uma trajetória de pesquisa em torno de autoria de mulheres negras na literatura brasileira, que começa com uma pesquisa de mestrado sobre a Carolina Maria de Jesus, uma autora que escreveu durante a década de 60, mas que tem uma produção muito larga e ainda pouco conhecida, né? Depois, no doutorado, eu fui fazer um estudo sobre o romance, romancistas negras brasileiras, e aí, nesse momento, eu consegui organizar um levantamento prévio que me indicou, como resultado de pesquisa, um número muito minoritário, né, de romancistas negras na literatura brasileira, ao ponto de que, de 1859, que é a data de publicação de Úrsula, que seria o primeiro romance escrito por uma mulher no Brasil, desde esse momento, 1859, até 2006, que é o meu recorte temporal, eu consegui localizar apenas 13 romances, né? Ou seja, no intervalo de aí, atravessando 3 séculos, a gente tem uma enunciação altamente silenciada no Brasil, pensando que o romance no Brasil é um gênero canônico e o gênero que mais circula em todos os níveis, né? Então, esse choque inicial foi, de fato, um impacto muito grande e também perceber que não haviam ainda pesquisas, né, pautando esse problema. E depois partir, então, para a leitura comparada desses romances, até concluir que existia ali mesmo uma tradição desenvolvida, um caminho de conexão e diálogo que me levou a pensar o romance como um território de retomada de posse da história, né, no Brasil, onde esses textos acabam organizando uma forma de entender, de pensar e de questionar o projeto de nação brasileiro, tanto que o título da minha tese acabou sendo Corpo de Romances de Autoras Negras Brasileiras, Posse da História e Colonialidade Nacional confrontada, porque existe ali todo um pensamento em torno do que é Brasil que acaba sendo suspenso, ao passo que outro pensamento é proposto, né? Então, a gente vive um momento de autoras negras na literatura brasileira ainda vivem dentro do sistema de silenciamento. Esse silenciamento sustenta o sistema literário brasileiro, é aquilo que o forma de fato, né? E esse é um dado real, objetivo e concreto, que pode ser observado através de pesquisas como a minha, mas outras pesquisas já estão há muito tempo indicando essa realidade, né? Por outro lado, quando você vai analisar essas obras, perceber o que existe ali, é muito rico e muito precioso, né? Constatar o quanto a literatura brasileira se enriquece, se problematiza, se torna mais profunda a partir do momento que a gente absorve essas autorias e as problemáticas que elas acarretam. O feminismo negro é uma luta atrasada relativamente ao feminismo branco? Não sei se eu pensaria nesses termos de atrasado, mas eu acho que, de certa forma, o feminismo negro atualiza, né? Propõe uma forma ou outra de pensar todas as outras agências, né? Que é uma forma, na verdade, interseccionalizada de pensar o gênero, de pensar que, historicamente, o feminismo parte de um perfil de sujeito que define o que é gênero, e esse sujeito é branco, é historicamente branco, está, portanto, localizado também socialmente, né? O que o feminismo negro faz é propor um exercício de repensar, inclusive, esse sujeito, né? Porque sempre mulher foi uma categoria inscrita como se houvesse um sujeito universal que pudesse corresponder ao que é ser mulher. Porque eu tenho que me dizer mulher negra, e não necessariamente uma mulher branca precisa dizer mulher branca e pode apenas se enunciar como mulher. Até que ponto essa universalidade corresponde à realidade das feminilidades, né, que atravessam aí a noção de gênero? Então, acho que o feminismo negro, assim como a ideia de literatura negra, é uma forma de pensar o todo, entende? O que o feminismo negro está propondo há muito tempo já é que essa ideia de um sujeito universal, de uma categoria apenas para organizar e explicar esse sujeito
que seja o gênero, ou a raça, ou a classe, para um pensamento marxista, etc., o feminismo negro está dizendo, nós não funcionamos, não existimos como unidades irredutíveis e separadas. Somos atravessamentos, né? Então, o gênero informa a raça informa o gênero, atravessa e transforma, né? Então, acho que o feminismo negro, para qualquer sujeito que acesse esse pensamento, vai ser um pensamento de abertura, porque está propondo rever não só as mulheres negras e o seu lugar na sociedade, está propondo rever a sociedade. E ao longo da história, como é que têm funcionado as resistências culturais? Muito bem, obrigada. Eu costumo dizer que toda a literatura está sendo revista, pensando assim, como instituição, né? Então, por exemplo, no Brasil hoje a gente tem um movimento de selos editoriais e pequenas editoras que tem, assim, claro, são passos de formiguinha, mas você já vê uma outra dinâmica acontecendo, sabe? A gente tem um movimento de tradução também, que está muito visível hoje, que autoras negras do mundo, que escrevem em outras línguas, têm começado a chegar muito no Brasil, e traduzido direto para o português do Brasil, porque já está muito nítido essa percepção de que existe uma comunidade leitora, um público leitor, que quer acessar esses conteúdos. Então, muitas traduções estão acontecendo. Infelizmente, a gente ainda não observa muito o contrário, né? O português ainda continua sendo um lugar limitador para a literatura de mulheres negras, porque elas são pouquíssimos traduzidas, assim, é realmente preocupante, sabe? Muito raro uma autora negra brasileira ser traduzida, seja para o inglês, para o espanhol, para qualquer idioma. Mas a gente tem, assim, muitas pesquisas acadêmicas, muitos movimentos nas universidades, né? Clube de leitura, que é uma coisa, não sei se isso em Portugal como está acontecendo, mas no Brasil esses clubes, assim, leia mulheres negras, isso é uma coisa que pipocou no nosso presente. Tem em todos os lugares do país hoje, eu acho que a gente tem clube de leitura para incentivar leitura de autoras negras, ou de autoras não necessariamente negras, com especificidade, né? Então, acho que assim, os movimentos culturais, eles são muito visíveis, só crescem, né? Embora o exercício de silenciá-los, de não dar visibilidade, também ocorre com a mesma potência, né? Então, o Brasil, ele vive várias realidades, assim, algumas são sempre mais veladas, né? Mas eu posso afirmar com muita tranquilidade que nunca se viveu um momento como a gente vive hoje. Para fechar, deixamos quem nos está a ouvir com o discurso de Sojourner Truth, uma mulher negra que foi ativista, defensora dos direitos das mulheres e do fim da escravatura. Sojourner tornou-se uma oradora famosa e é particularmente conhecida pelo célebre discurso Ain't I a Woman?, neste caso lido por Kerry Washington. Despedimos-nos assim. Fernanda, foi um gosto. Um beijinho para si. Muito obrigada, foi um prazer. Um beijo. Well, children, where there is so much racket, there must be something out of kilter. I think that twixt the Negroes of the South and the women at the North all talking about rights, the white man gonna be in a fix pretty soon. But what's all this here talking about? That man over there says that women need to be helped into carriages and lifted over ditches and to have the best place everywhere. Nobody ever helps me into carriages or over mud puddles or gives me any best place. And ain't I a woman? Look at me. Look at my arm. I have plowed and planted and gathered into barns, and no man could head me. And ain't I a woman? I could work as much and eat as much as any man when I could get it. And I could bear the lash as well. And ain't I a woman? I have borne 13 children, seen most sold off into slavery. And when I cried out with a mother's grief, none but Jesus heard me. And ain't I a woman? And they talk about this thing in the head. What is it they call it? Oh, that's right, yeah, intellect. That's it, honey. Well, what's that got to do with women's rights and Negroes' rights? If my cup
won't hold but a pint, and yours holds a quart. Wouldn't you be mean not to let me have my little half measure full? That man in the back there, he says women can't have as much rights as men because Christ wasn't a woman. Well, where did your Christ come from? Where did your Christ come from? He came from God and a woman. Man didn't have nothing to do with it. If the first woman God ever made was strong enough to turn the world upside down all alone, well, these women here together ought to be able to turn it back and get it right side up again. And they asking to do it. The men better let them.